Olá, seja bem-vindo ao Luso News da NDTV. Luso News é um espaço que destaca as notícias do mundo e, sobretudo, as notícias do continente africano. Veja agora as notícias que marcam a atualidade informativa no âmbito internacional. O candidato Jorge Carlos Fonseca, que concorre à sua própria sucessão, foi reeleito logo à primeira volta com mais de 70% dos votos, com uma abstenção acima de 60% nas eleições que aconteceram este domingo, 2 de outubro, em Cabo Verde. Jorge Carlos Fonseca venceu em todas as ilhas e vai à frente na diáspora. De acordo com os resultados provisórios, Jorge Carlos Fonseca conseguiu 74% dos votos, Albertino Graça 22,6% e Joaquim Jaime Monteiro 3,4%. A abstenção é de 64%. Com esses resultados, Albertino Graça, que concorre nestas eleições pela primeira vez, conseguiu ficar em segundo e Joaquim Jaime Monteiro em terceiro e último lugar. Para estas eleições presidenciais, um total de 314.073 eleitores foram inscritos no território nacional e 47.133 na diáspora. Foram constituídas 1.019 assembleias de voto no território nacional, ou seja, em Cabo Verde, e 247 na diáspora. De referir que nas eleições presidenciais de 2011, na segunda volta, Jorge Carlos Fonseca obteve 54,26% dos votos, derrotando Manuel Inocêncio Souza, do PAIVC. A pergunta do referendo era se os colombianos apoiavam um acordo de paz assinado no dia 26 entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o presidente João Manuel Santos. Ganhou o não com pouco mais de 50% dos votos. Em 14 distritos, a rejeição do acordo liderou. Nas grandes cidades, o sim prevaleceu. O presidente reconheceu a derrota depois de ter feito o alcance da paz a meta da presidência. Timoshenko, nome de guerra do líder das Farc, que agora assume o nome de batismo com que se tornou signatário do acordo, declarou também que a violência armada não tem lugar e que o pacifismo se mantém enquanto objetivo. Os defensores do não ao acordo da paz argumentam que este deixa impunes crimes de guerra graves e prevê uma integração na vida política ativa do país de guerrilheiros desmobilizados que não deve ter lugar. O acordo negociado em Havana nos últimos 4 anos teve o apoio unânime da comunidade internacional. O resultado é inesperado, tendo o presidente dito antes do referendo não ter um plano B para o caso de o não ganhar, como se verificou e marcou uma reunião de emergência do governo para esta segunda-feira, 3 de outubro. No referendo húngaro, este domingo, 2 de outubro, sobre o sistema da União Europeia de cotas de distribuição de refugiados, mais de 95% dos que foram votar optaram pelo não. Para que tivesse o caráter vinculativo, o resultado deveria contar, no mínimo, com 50% de eleitores registrados. Segundo os últimos dados disponíveis, menos de 44% do total de eleitores foram às urnas. Viktor Orbán, no poder desde 2010, encontra-se entre os mais fortes, aguerridos opositores da imigração na União Europeia. A Hungria viu durante este ano as suas fronteiras a sul fechadas com arame farpado e com milhares de militares e polícia fronteiriça a patrulhá-las. O resultado não válido do referendo parece não ser um argumento para Orbán. Uma das hipóteses adiantadas por Viktor Orbán é alterar a Constituição húngara para que reflita o voto do povo. A oposição, que apelou à abstenção no referendo, pede agora a demissão do primeiro-ministro e encara o resultado como uma ligeira vitória, uma vez que não atingiu os números que lhe dariam poder legal. Com 10 milhões de habitantes, a proposta da União Europeia era que a Hungria recebesse 1.294 refugiados. O Banco Mundial revelou este domingo, 2 de outubro, que 60% da população moçambicana vive na pobreza extrema e é o 10º país com maior número de pobres no mundo.
O documento, o primeiro de uma série que vai registrar, a partir de agora, dados da pobreza e prosperidade do mundo, indicou que 15 milhões de moçambicanos vivem com menos de $1,90 por dia. Os 10 países com maior proporção de pessoas em pobreza extrema são da África subsaariana. O quadro dos países com maior proporção de pobreza extrema é encabeçado pela República Centro-Africana com quase 80%, enquanto a lista dos países com maior número absoluto de pessoas a viver com menos de $1,90 por dia é a Índia, com 224 milhões. Embora mais de metade dos pobres viva atualmente na África subsaariana, 4 dos países com maior número de pobres não são da região: Índia, China, Indonésia e Bangladesh. O japonês Yoshinori Ohsumi foi laureado esta segunda-feira com o Prêmio Nobel da Medicina 2016. Ohsumi é japonês, tem 71 anos e é professor do Instituto de Tecnologia de Tóquio. Foi o primeiro investigador a explicar o mecanismo e regulação da autofagia. A autofagia celular é um processo de manutenção, limpeza e regeneração das células que se revela fundamental na regeneração muscular e na prevenção e no tratamento do cancro ou da doença de Alzheimer. Ohsumi é o 6º japonês a ganhar o Nobel da Medicina. É com esta notícia que nós colocamos um ponto final nesta edição de segunda-feira do Luso News da NDTV. Nós voltamos na terça-feira. Até lá, passe bem.